já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o Vida e Saúde. E lembrando que nós estamos falando sobre doenças articulares. Conosco aqui a doutora Sinira Santana Soledade. Se tem alguém que nesse planeta conhece de doença articular, está aqui hoje. É a sua oportunidade de participar. Tem um telefone 19 3871 9620. 19 3871 9620. Quer o WhatsApp também? Olha essa rede social 996755600. 996755600. E pelo e-mail que está aqui do meu lado do computador, videsaude@rs21.com.br. Doutora Sinira, eu perguntei no bloco passado, terminei o bloco, por que quando abaixam as temperaturas, que chegam às estações do inverno, outono e inverno, por que parece que dói mais essas articulações, doutora? Então, existem dois fatores aí, né? A queda da temperatura traz, principalmente no período da manhã, para o paciente, uma sensação maior de rigidez articular. Então, para começar o movimento, fica mais difícil, né? Outra coisa que acontece, e é interessante que as pessoas acham que é só o frio que traz a alteração para a dor articular, mas já foi visto, alguns estudos mostram, que não é só o frio, é uma questão de alteração da pressão atmosférica. Então, quando faz frio ou quando chove. Quando existe uma baixa na pressão atmosférica, os seus tecidos eles tendem a se expandir um pouco. E na hora que existe essa expansão, existe uma compressão das terminações nervosas ali e pode dar essa sensação de dor. Apesar de ser muito pequena, né, essa expansão, mas um paciente que já tem um quadro de inflamação, já tem um quadro de dor, essa alteração, por menor que seja, já dá uma sensação maior de dor. Então, tem aquela paciente que fala assim, eu já sei quando vai chover. Então, é justamente por isso que ela já sabe quando vai chover. E é verdade mesmo, ela pode prever a chuva. Doutora, por que quando a pessoa tem uma lesão, um impacto, enfim, então o que é ideal? Colocar gelo lá no joelho em que machucou ou colocar uma bolsa quente, né? O que faz mais efeito? E por que a gente vê coloca gelo, né? Geralmente nos traumas mais agudos é o gelo mesmo, né? Porque você quer aí que exista uma vasoconstrição, você quer que os vasos eles fiquem mais apertados e isso diminui o inchaço da articulação. Se você colocar alguma coisa quente num trauma agudo, você pode aumentar o edema, o inchaço da articulação e causar mais dor e desconforto ainda. Entendi. Tá? Doutora, as pessoas começaram já a participar, a gente quer agradecer aqui a Doraci Bonardo de Oliveira Rossi, de Campinas. Obrigado, Ana Doraci, Deus abençoe a senhora, muito obrigado por estar conosco. Eu tenho dor em todas as articulações, ela já generalizou aqui, né? E também tenho fibromialgia. Como faço para me livrar dela? E o que posso fazer? É a nossa amiga Doraci Bonardo, dona Doraci. O que é fibromialgia, doutora? Olá, dona Doraci. A fibromialgia, ela é uma doença que a pessoa tem uma sensação de dores difusas pelo corpo, né? Geralmente articulares ou musculares. Está associada, em geral, com uma alteração do sono, então, muitas vezes, uma sensação de que não dormiu bem, que o sono não foi reparador. Então, pela manhã, acorda com a sensação de como se não tivesse dormido, cansada, né? Também, às vezes, pode estar associada a uma alteração do humor, está mais ansioso, mais irritado, né? E a fibromialgia, ela se manifesta mais em mulheres do que em homens, né? E, em geral, num público acima dos 40 anos. Né? Mas também pode acontecer em mulheres mais novas. É uma dor generalizada, doutora? É uma dor generalizada, geralmente migratória. A paciente fala, meus braços estavam doendo, mas na outra semana ela pode ter uma dor mais intensa nas pernas, então varia um pouco. A dor, ela migra. Tá? Então, esses pacientes, geralmente, eles têm uma alteração na sensação de dor. Né? Então, um estímulo que, por exemplo, no senhor não causaria dor, nesse tipo de paciente causa. Né? Ou seja, um apertão, alguma coisa assim? Então, a pessoa que tem fibromialgia, o limiar de dor dele está alterado. Né? Muito sensível. É muito sensível. Então, estímulos pequenos fazem aquela pessoa causar dor. Então, um dos mecanismos, inclusive, um dos mecanismos de tratamento é a gente mexer um pouquinho nesse limiar de dor aí que está alterado. Ou seja, tá? Tem tratamento. No caso dela aí tem tratamento, sim. Tem tratamento, sim. A quem que ela deve recorrer?
O médico que trata a fibromialgia é o reumatologista, tá? A maior parte das vezes é o reumatologista. Então, o reumatologista tem que conversar com ela, fazer uma entrevista detalhada, tem que entender quando que começou, se houve alguma coisa que precipitou, porque geralmente a fibromialgia, ela vem depois ou de uma situação delicada, uma perda, às vezes momentos de estresse contínuos, né? Então, um paciente que ficou com algum parente acamado muito tempo no hospital ou sofreu um acidente de carro, né? Passou por momentos de estresse. Então, geralmente tem aí alguma coisa na situação de vida do paciente que favorece o desenvolvimento da doença. Então, o profissional vai fazer entrevista, entender, né, como é que é o contexto de vida daquela pessoa, como é que é a qualidade de vida dela, o contexto familiar, o que está acontecendo, né? E aí vai avaliar a necessidade do tratamento farmacológico que existe, tá certo? Mas uma coisa muito importante para falar para a senhora, dona Doraci, não é isso, dona Doraci? É que além do tratamento medicamentoso, isso eu falo para todos os meus pacientes, a gente tem que alterar algumas coisas muitas vezes na dinâmica de vida do paciente. Por né? exemplo? Atividade física. Tá? Ah, mas está sentindo dor, eu não vou fazer atividade física. A pessoa pode pensar assim, doutora? Não, mas aí, a gente tem que indicar a atividade física adequada. É importante começar, mesmo que comece bem devagarinho, tá? Não é para começar e fazer, eu vou fazer uma caminhada de 1 hora. Não é assim. Boxe, karatê. Não, nada disso. Então a gente fala assim, tem que começar e ir devagarinho e persistir. Tá certo? E, é claro, escolher a atividade adequada, uma atividade que cause, que não seja uma atividade que desperte dor, nem que o paciente tenha dificuldade de fazer. Seja uma coisa próxima de casa, uma coisa que ele consiga inserir na rotina dele. É importante que a doutora falou que tem que trabalhar a musculatura, tem que dar dinamismo à musculatura, tem que dar vida à musculatura, porque é ela que vai proteger a cartilagem. Então, não adianta querer proteger a cartilagem se a musculatura está flácida e não está trabalhada. Então, quando ela fala exercício assim, pequenos, leves, né, e progressivo e perseverante, é para fortalecer acima de tudo a musculatura, certo, doutora? Também, com certeza. Que maravilha, viu, gente? Doutora, mais uma pergunta, Ana Paula Marques, também de Campinas. Obrigado, Ana Paula, que Deus te abençoe, viu? Seu joelho e na parte de trás dói muito e incha, diz ela assim. Quando deita, parece que borbulha. Quer saber o que pode ser e se pode fazer exercícios físicos, está perguntando a nossa amiga Ana Paula, doutora. Olá, Ana Paula. Dor no joelho é muito frequente. Primeiro, seria interessante a gente entender se foi depois de um trauma, se essa dor começou devagarinho ou se ela foi abrupta. Pelo que você está me descrevendo, pode ser que você tenha uma patologia conhecida como cisto de Baker, né? Que o paciente sente um volume no joelho, principalmente na parte de trás do joelho. O cisto de Baker, ele vem de uma inflamação no joelho. Pode ser depois de um trauma ou pode ser uma artrose, né, também, que possa levar à formação do cisto de Baker. E também pode ser que ele tenha acontecido aí no seu joelho que você não consiga descobrir exatamente a causa. Mas o que vai precisar ser feito, com certeza, é que você vai ter que procurar um profissional para avaliar esse joelho antes, para ver se é isso mesmo. Só com a avaliação do profissional, ele vai poder te dizer se o exercício físico vai te ajudar ou não. Né? Às vezes, em algumas doenças, a gente tem que tratar primeiro, né, com o tratamento medicamentoso, local ou via oral, né? E depois, então, é que pode liberar o paciente para fazer o exercício. Fazer atividade física com dor intensa, às vezes, pode piorar o problema em vez de te ajudar. Então, é bom que o profissional avalie o teu joelho. Tá bom? Doutora Sinira, a gente sabe que, tem a função do reumatologista, a senhora representando hoje, mas tem o ortopedista, né? Quando recorrer a um e quando recorrer a outro? Ou todo reumatologista é ortopedista e vice-versa? Então, quando recorrer, né, um e outro? Geralmente, o reumatologista, ele lida mais com os processos de dor crônica e quando não existe indicação cirúrgica, tá certo? Na hora que começa a existir uma indicação cirúrgica, o reumatologista ele encaminha para o ortopedista. Então, se existir uma indicação cirúrgica no joelho, o reumatologista pode avaliar e falar, olha, esse joelho tem uma indicação, ele encaminha para o colega ortopedista. Quem opera o joelho
é o ortopedista. Quem opera o ombro é o ortopedista. No caso, uma bursite, como a gente viu aí. Não, a bursite não necessariamente é cirúrgica, tá? Então, as bursites geralmente não são cirúrgicas. O reumatologista pode tratar, sim, a bursite. Né? Por exemplo, se o paciente ele tem uma artrose muito grave de joelho e tem uma indicação de prótese, né? Então o reumatologista pode indicar, nesse caso, para o colega ortopedista e ele pode fazer a cirurgia se for necessário. Tá? Ô, doutora, quando a pessoa começa a reclamar do ombro, do cotovelo aqui, doutora, ou do punho aqui, porque tem aqueles lesões por esforço repetitivo, o DOR, né, o toque, enfim. Nesse caso, doutora? O reumatologista ou o ortopedista podem ver esse paciente, tá certo? O reumatologista, ele tem uma prática maior com pacientes com dor crônica, né? Então, ele usa mais a questão do tratamento conservador, que a gente chama que é medicamentoso, né? O auxílio também da fisioterapia, né? O reumatologista, em geral, ele trata dos pacientes que precisam de um acompanhamento mais longo. O ortopedista, ele faz um tratamento, ele também pode acompanhar os pacientes, é claro, mas o ortopedista tem essa visão mais cirúrgica, mais do procedimento. Né? Então, o reumatologista, por exemplo, você tem uma dor lombar crônica, você tem uma lombalgia, um nervo ciático que dói. Então, você pode se tratar com o reumatologista. Em geral, esses casos evoluem para a cirurgia só em 2%. 2 em cada 100 pacientes. É o último caso. É o último caso. E aí, se precisar uma indicação, aí o reumatologista indica alguém que possa fazer o procedimento. Acho que é fantástico que a medicina hoje está oferecendo, doutora, assim, essa evolução, porque antes qualquer coisinha, coluna, cirurgia, qualquer cirurgia, joelho, cirurgia, tirar o menisco, hoje, ou seja, é o último recurso, né, doutora? Isso é a consciência, é a evolução da medicina ou tudo isso, doutor? Nós temos mais recursos em termos de medicamento, né? Antes era bem mais limitado. Temos mais conhecimento também dos tratamentos fisioterápicos, como fazê-los de forma mais efetiva. Então, existe uma tendência a você evitar a cirurgia e seus riscos, quando não é necessário. Só fazer quando realmente o benefício é muito maior do que o risco. Doutor, é importante quando a pessoa acorda fazer alguns minutinhos de alongamento para aquecer um pouco as articulações antes de fazer uma caminhada, antes de fazer o exercício do dia a dia? É importante esse aquecer e desaquecer também, doutor? Sim, é muito importante, principalmente para os pacientes mais idosos, que às vezes têm algum problema de equilíbrio, né? Então, eu sempre recomendo aos meus pacientes que na hora, antes de levantar, que eles se alonguem, mexam todas as articulações, o pé, o joelho, né? Antes de colocar o pé no chão, tá certo? E nesse tempo frio também, é recomendado aí que se o paciente tiver como antes de ir no banheiro, antes de sair para a cozinha também, fazer o aquecimento, né, é melhor, porque você aí pode evitar trauma, lesão, às vezes uma torcicola, alguma coisa assim. Ô, doutor Cirino, também algumas pessoas, eu comecei a caminhar, de repente, assim, começou a estalar, o pé comecei, dói, etc. O que é isso? Depende, né? Às vezes a pessoa nunca fez atividade física e de repente ela resolve fazer atividade física, né? E aí quando ela começa a fazer, às vezes sem muita orientação... Quando vai se agachar, não consegue levantar, ou quando escuta uns barulhos aí no joelho, doutor? Em geral, o que pode estar acontecendo aí? Se for uma pessoa sedentária, é aquilo que eu falei. A musculatura dela não está forte o suficiente para fazer os movimentos. Então, ela pode ter dificuldade para fazer os movimentos, né? E isso daí não adianta ser, por exemplo, esportista de final de semana, aquela pessoa que só joga futebol uma vez por semana. A chance dela lesionar é muito maior do que ela ter um benefício em relação àquilo. Então, a atividade física, ela é sempre boa, se for feita de forma contínua, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, de intensidade moderada, né? E de preferência que exista uma pessoa prescrevendo aquela atividade física, né? Pode ser um fisioterapeuta, pode ser um médico orientando o paciente em relação à atividade física.
Doutor, uma pergunta que chegou por e-mail aqui, a nossa amiga Ledima Bastos. Obrigado, Ledima, que Deus te abençoe. O senhor não disse está onde aqui. Mas, assim, ó, tem 2 meses que passei a sentir muitas dores nas mãos, inclusive na mão esquerda. Os dedos estão com dificuldades de fecharem, tipo travando. Sinto muitas dores no dedão, por exemplo, tenho dificuldades de fechar. Será caso de um ortopedista ou reumatologista? Aí pergunta a nossa amiga Ledima Bastos, doutora. Ledima, em geral, dores nas mãos, se for uma dor bilateral, se você não teve nenhum trauma, você deveria procurar sim um reumatologista. Ele vai perguntar, vai fazer uma história adequada, vai fazer um exame físico e aí vai entender por que é que você está tendo. Talvez precise pedir alguns exames aí e vai entender por que está tendo e vai te medicar adequadamente para as dores nas mãos melhorarem, né? Então, assim, eu acho que nesse caso aí, procure um reumatologista. Uma coisa muito importante é que quando nós sentimos dores nas articulações, a dor é um sinal de aviso, né? Então, evitar de deixar para lá, vai passar. Às vezes, realmente, é uma coisa... Ou toma toma um anti-inflamatório e vai tomando, né, aquilo sem saber exatamente o que é que está tratando, qual que é a origem da dor, né? Hoje em dia, a reumatologia dispõe de muita medicação, né, para você tratar as coisas logo no começo, precocemente. Então, antigamente, a gente via, né, muita gente com aquelas doenças que deformavam as articulações e tudo mais. Hoje em dia, muitas daquelas doenças a gente trata e a pessoa tem uma vida normal, né, sem dor, sem deformidade. E quanto mais cedo trata, melhor, né? Então, eu recomendo sempre, começou a sentir dor, é uma dor que está persistente, que tem uma intensidade relevante, não deixe para lá, procure o médico, se oriente, né? Faça alguma coisa que realmente você saiba por que está fazendo, como é que está tratando. Não vai tomar o chá da vizinha, o remédio da comadre, porque às vezes não é adequado para você. O papo está muito bom, gente, está muito bom. Eu quero no próximo bloco ler a sua pergunta. Ô, doutora Cineira, quem é a dona Neuza e o Gabrielzinho? Dona Neuza é a minha sogra e o Gabrielzinho é meu filho. Ah, tá lá, dona Neuza, um grande abraço, um grande beijo para a senhora. Ô, Gabriel, tá vendo a mamãe aqui no programa, que Deus te abençoe, ele que tem 7 aninhos. E o papai também tá aqui, o doutor Renato, médico urologista, a gente vai entrevistar aqui também no programa, viu? Grande abraço, dona Neuza, o Gabrielzinho, que Deus abençoe, viu? E com esse recadinho, com esse alôzinho, nós vamos chamar o intervalo, porque na sequência temos muito mais informações para você aqui no Vida e Saúde, que é seu. E volta já, claro, só para você.